Queridos irmãos, queridos líderes, nós queremos, neste momento, tocar em um assunto especial. Nós vamos falar agora de estrutura de igreja, estrutura física, templo. E nós vamos dividir essa fala em 3 partes, ou melhor, em 4 partes. Vamos falar da importância dos templos, dos desafios estruturais que nós temos hoje, como Associação Rio Fluminense, falar dos desafios financeiros e também de como juntos podemos superar esses desafios e fazer uma renovação em nossos templos aqui na Associação Rio Fluminense. Amém? Ouvi um amém aqui. Eu faço uma pergunta para você. Qual é o valor de um templo bem cuidado? Qual é o valor de um templo bem cuidado? Eu tenho dito por aí, por onde passo, que o templo, igreja, a estrutura física, também é um instrumento de salvação, de cumprimento da missão. É ou não é verdade? Quando nós temos ali uma igreja bonita, pintada, com logo, ela prega da mensagem também, atrai pessoas. E, queridos, o testemunho que a igreja dá, muitas vezes, quando eu digo igreja, igreja, templo, ele é silencioso, mas ele é real. Por exemplo, quando chega uma pessoa na igreja pela primeira vez, ela é recebida ali com um sorriso, com um abraço, e a gente tem trabalhado essa questão da recepção da igreja, a importância disso, não é verdade? E nós causamos uma primeira impressão, com um sorriso, com um abraço. Mas será que as paredes, a limpeza, o banco, ele também causa uma primeira impressão? E como tem sido essa impressão causada nas pessoas em nossa igreja, em nosso templo? É importante pensarmos e meditarmos sobre isso. A igreja, templo, precisa trazer paz, aconchego, acolhimento. As pessoas precisam se sentir bem em estar ali para adorar o Senhor naquele ambiente. O templo, ele prepara para o mais importante. O que é o mais importante? É a abertura da palavra, a mensagem bíblica, a verdade bíblica, é o apelo espiritual. Mas o templo, como instrumento, ele prepara o coração também. Muitas vezes, amigos, o templo, ele é um testemunho de portas fechadas. As nossas igrejas, elas abrem aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras, e nós temos incentivado para que durante toda a semana, não é? Portas abertas, atendendo a comunidade, mas a gente sabe que às vezes ela não está aberta na segunda ou na terça, mas eu digo a vocês que mesmo a igreja com as portas fechadas, ela também é um testemunho. Ali naquela região, naquele bairro, naquela localidade, as pessoas passam e sabem que ali tem uma igreja adventista. Quando nós vamos para 1 Coríntios 14:40, nós vemos lá, tudo deve ser feito com decência e ordem. O nosso Deus, ele é um Deus de beleza, um Deus de ordem, um Deus de cuidado, de capricho, de organização, de decência. E o templo do nosso Deus precisa ter tudo isso, é ou não é verdade? Precisamos pensar e refletir como estão os nossos templos, ou como estão os nossos templos. Igrejas bem mantidas transmitem zelo pela causa de Deus. Essa é uma grande realidade. Quando nós falamos em zelo, eu me lembro da construção do Templo de Salomão. E depois você pode ler com mais calma, eu sei que você conhece dessa história. Lá em 1 Reis 6, no capítulo 21, fala um pouquinho que Salomão cobriu o interior do templo com ouro, estendeu correntes de ouro, fez ali no santuário interno e também revestiu esse santuário com ouro. Nesse capítulo a gente vê os materiais usados, os utensílios usados no templo, tudo de alta qualidade, o melhor, porque para Deus é o quê? É o melhor. Para Deus é com zelo, porque o nosso Deus, ele merece. Quando lembramos da história ali de Neemias, quando ele está voltando, então, do exílio da Babilônia, juntamente com o povo, ele olha aquela cidade e vê ali Israel com os muros destruídos, as casas destruídas, a cidade destruída, e ele faz uma convocação para o povo. Ele fala assim, venham, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Que Jerusalém não traga vergonha para nós, e muito menos para o nosso Deus. E eu pergunto a você, será que a nossa igreja, o nosso templo, tem trazido vergonha para a gente? Para o nome da igreja ou para o nosso Deus? Não pode. Nós não podemos permitir
que o nome de Deus seja representado por uma estrutura precária. E essa é uma preocupação que nós temos. Mas eu quero compartilhar com vocês alguns desafios aqui da Associação Rio Fluminense. Nós temos muitos desafios, e certamente lá na sua igreja existe um desafio também. Tem ou não tem? Estrutural. Temos vários desafios aqui. Na Associação Rio Fluminense, nós temos 242 igrejas e grupos. É um extenso território com muitas igrejas e grupos. E na maioria desses grupos ou igrejas, nós temos ali a necessidade de uma manutenção. Quem sabe ali é o telhado que precisa ser reparado, tem uma infiltração, está manchando o teto da igreja. Construir, alguém falou aqui, né? Alguns cuidados são necessários. Lá na igreja também, às vezes, o templo está bem adequado, está reformado, está bonito, mas precisa mexer no jardim, detalhes pequenos, mas que também precisamos nos preocupar, são desafios nossos. Algumas igrejas precisam de reforma. E aí, nós temos muitas igrejas antigas, né, que precisam ser restauradas, reformadas. Essa é uma grande realidade das 242 igrejas que nós temos aqui. Estou vendo alguns já sinalizando aqui, né? Outras igrejas, irmãos, precisam ainda ser construídas. Alguns grupos já possuem o terreno, mas ainda precisam construir a igreja. E esse é um desafio nosso. O pessoal de Praça Cruzeiro aqui se manifestou, não é? É um desafio da construção de igreja. E deixa eu dizer para vocês, outras igrejas mais precisam ainda de um terreno. Que estão no aluguel, são grupos já organizados, que estão adorando ao Senhor, batizando, mas ainda falta o terreno. E quando nós juntamos tudo isso das 242 igrejas, amigos, é um desafio tremendo. Só que a gente não se estremece diante desse desafio, porque o nosso Deus é poderoso. Amém. Ele é maior e Ele tem nos dado formas de avançarmos aqui na Associação Rio Fluminense. Templos assim aqui já não existem mais. A gente não tolera, né, pastor Felipe? Não existe mais. Não podemos desonrar o nome do nosso Deus assim. Fachadas como essa não representam a igreja adventista. Mas, queridos, quando nós falamos em estruturas, nos desafios, em reforma, em construção, a gente precisa falar de quê? De recurso. E de onde vêm os recursos da igreja? Vamos fazer uma recapitulação breve aqui. Os recursos vêm através dos dízimos e das ofertas. Os dízimos, então, são devolvidos ali na igreja, ou via 7Me, e eles são enviados para a associação, e a associação faz, então, o repasse desses recursos, né, a partilha desses recursos, conforme a orientação da igreja. E esses recursos chegam na União Sudeste Brasileira, na Divisão Sul-Americana, na Conferência Geral, para o avanço da pregação do Evangelho em todo o mundo. É assim que funciona. E parte do recurso do dízimo que fica aqui mantém o ministério na Associação Rio Fluminense, os projetos evangelísticos, o trabalho, os materiais para a igreja, e assim a igreja tem avançado para a honra e glória do nosso Deus. Mas também nós recebemos o quê, além dos dízimos? Ofertas, e vocês são especialistas nisso. Eu sei que os tesoureiros vão saber responder, e não me decepcionem, hein? O chefe está por aqui, está ouvindo. As ofertas chegam lá na igreja local, e como é que a gente distribui? Quantos por cento fica na igreja local? 60% na igreja local. 40% então vem para a Associação Rio Fluminense. Quando esse recurso chega na Associação Rio Fluminense, ele é dividido ao meio. Metade desse recurso já vai direto para a Associação Geral, para os projetos missionários ao redor do mundo, e temos muitos. Vimos aqui no Provai e Vede um testemunho, não é? Um agradecimento de um missionário lá no Líbano. E parte do recurso da oferta que fica aqui é distribuído também com a União Sudeste Brasileira, com a Divisão Sul-Americana, para o avanço da mensagem, para o avanço estrutural da igreja. Eu digo a vocês que em todas essas instâncias os desafios são grandes. Lá na União Sudeste, ou aqui na União Sudeste, só em Minas Gerais, o desafio é de mais de 200 cidades sem a presença de uma igreja adventista. 360 cidades, 360 municípios, só em Minas Gerais, que ainda precisa de uma construção, de a implantação de uma igreja ali, de um movimento, para termos a presença adventista. Então, parte desses recursos chegam lá, para que essa obra possa avançar. Mas eu quero mostrar para vocês um retrato de como está as entradas e as finanças aqui da associação. Veja,
Hoje nós somos um pouco mais de 23 mil membros. 23.282. Desses 23 mil membros, nós temos 5.112 que são dizimistas ou ofertantes regulares. O que é isso? O que é um dizimista ou ofertante regular? Vocês sabem dizer? Só beber um pouquinho aqui. O dizimista e ofertante regular é aquele que devolve ali, durante um ano ou um período de 12 meses, pelo menos 8 vezes. Ok? Então, ele segue ali uma regularidade na sua devolução. Por isso, chama-se dizimista ou ofertante regular. Então, nós temos 5.112. Nós temos outros 5.452 que são dizimistas ou ofertantes de maneira sazonal. O que é isso, de maneira sazonal? No mesmo período de 12 meses ou de um ano, ele devolveu de maneira avulsa, ali, quem sabe um mês sim, 2 não, outro sim, até 7 vezes. Ok? Então, nós temos aqui 5.452, formando um total de 10.564. E aí, queridos, a gente vê ali um total de 12.718 membros que não possuem nenhum registro de devolução do dízimo ou de ofertas. É claro que, nesse número, a gente tem que contabilizar os juvenis, quem sabe que ainda não possuem renda, né, as pessoas que não têm renda, um ajuste ali de secretaria nas igrejas, mas eu digo a você que nós temos uma margem muito grande para crescer em fidelidade aqui no nosso território. Você concorda comigo? Hoje nós temos 45% da igreja apenas com registro de devolução do dízimo ou oferta. Nós temos uma margem muito grande para crescer com os recursos aqui para que a obra continue avançando. Aqui nós temos uma proporção dos dízimos e das ofertas. Eu quero explicar um pouquinho esse gráfico para vocês. Veja só. Aqui nessa coluna azul, você pode ver o total de dízimos. E a gente pode interpretar essa coluna como, quem sabe, 100% dos dízimos ou a cada R$100 de dízimos. Ok? E nós vemos na coluna verde o que entra de ofertas comparado ao dízimo. Então, a cada R$100 de dízimo, 34 de ofertas. Ou dos 100% dos dízimos, 34 de oferta. E veja você que nós temos uma margem grande, irmãos, para ser trabalhado aqui. Muitos dizimistas não são ofertantes. Nós precisamos trabalhar a oferta com a nossa igreja. E vocês percebem que nós temos uma margem grande para ser trabalhada. Analisando um pouco mais detalhado, a gente vai então para a oferta. Do total de ofertas, então, que entra na igreja local, né, e deveria sofrer aquela partilha que nós falamos, dos 60, 40, até a associação geral para pregação, mas veja, desse total de ofertas que entra, 19 dos 34, 19 já são direcionadas. O que isso significa? O doador, o ofertante, ele já destinou essa oferta. Ele já colocou que é para os desbravadores, ou para os aventureiros, ou para o Ministério da Criança, ou o Ministério da Mulher, ou para comprar alguma coisa na igreja, já foi destinada. Ou até para a obra, construção da igreja. Então, dos 34, 19 já são destinados. E aí a gente vem fazendo a conta. Dos 34, tirou os 19, sobra então 15. Esses 15, queridos irmãos, aí sim, são as ofertas pacto. É o pacto. E o pacto, então, sofre ali a distribuição 60-40, não é verdade? Então, dos 15 que sobraram, a gente tira 60% que é da igreja local, e ele vai se somar com o que já foi direcionado. Nós, então, fazemos a partilha, como eu disse, até chegar em todo mundo o recurso, 3,90 vai para atender a missão mundial, desde a união, a divisão, a associação geral, e 2,10, então, fica no caixa aqui da associação. E com esse recurso, com esses 2,10, nós precisamos atender a todo esse desafio das 242 igrejas, das construções, da aquisição de terreno, das reformas. É um desafio. E nós precisamos trabalhar, e por isso nós precisamos levar essa informação para a igreja. Aqui nesse quadro, a gente resume, de uma maneira geral, todo aquele gráfico ali das análises, das ofertas, dos dízimos. Veja só. Hoje, quando colocamos na ponta do lápis, quando calculamos o total de ofertas que entra aqui no território da Associação Rio Fluminense, a gente percebe que
82,35% dessas ofertas estão ficando na igreja local. Mas aí você pode dizer, mas não seria 60-40? Mas a gente não consegue controlar essas ofertas direcionadas. E quando ela é direcionada, ela fica 100% na igreja local. E com esse movimento de ofertas direcionadas, nós temos 82,35% do total de ofertas ficando na igreja local. E você percebe, então, que a força dos recursos está onde? Na igreja local. Na associação, chega a 6,18% desse total de ofertas. E 11,47%, então, vai para atender a missão mundial, em todo o mundo, para a pregação do evangelho, para a construção de igrejas, lá na Janela 1040, lá na África. Percebe, irmãos? A maior parte dos recursos estão ficando ali na igreja local. E por isso hoje nós temos um desafio. São muitas solicitações e como a gente avança com esse percentual. Mas é claro que se a grande parte do recurso está na igreja local, quer dizer que a igreja local consegue então fazer esse movimento. E muitas vezes a gente percebe que essa não é uma realidade. Porque algumas pessoas podem dizer assim, puxa, mas se 82% fica na igreja local, por que eu estou tendo dificuldade lá em pagar as contas da igreja? Em fazer a manutenção da igreja? Em fazer a reforma da igreja? Queridos, está faltando oferta. O povo não está ofertando. E nós precisamos trabalhar fortemente a questão das ofertas também com a igreja. Muitos membros se preocupam com o dízimo, mas acabam se esquecendo da oferta. E por isso nós levamos para casa um dever, para a nossa igreja um dever de casa. Nós precisamos lembrar a nossa igreja da necessidade de crescermos em fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós precisamos também lembrar a igreja da importância das ofertas, ou seja, a fidelidade completa, não só os dízimos, mas também as ofertas. E nós precisamos ensinar a igreja a ser pactuante, não direcionando a oferta. Porque quando a igreja é pactuante, todos os departamentos são nutridos, da igreja local, da associação, da união, da divisão, e esse evangelho avança até os confins da terra, porque esses recursos chegam lá. Por isso nós temos que orientar a igreja a ser pactuante. Mas, queridos, nós, com esse grande desafio de avanço em nossas estruturas, nós sabemos que a igreja aqui no Rio de Janeiro tem muitos anos, né? Era a Associação Rio de Janeiro, a sede aqui para todo o estado, depois veio se dividindo entre Rio Sul, Rio Fluminense, e nós temos igreja dessa época ainda, de 40, 50 anos atrás, que precisam ser reformadas, reestruturadas. E nós temos esse desafio. E o projeto Renova, ele chegou justamente para mobilizar. O slogan é Templos Renovados, Vidas Transformadas. Nós entendemos que um templo renovado, ele serve como instrumento para transformar vidas. E o nosso objetivo é justamente mobilizar a igreja na renovação dos templos, para que a pregação avance aqui no nosso território. Nós queremos, queridos, incentivar a igreja a fazer a manutenção do templo. Veja só, muitas igrejas estão preocupadas com a reforma, e essa é uma preocupação real, e nós também nos preocupamos. Algumas mudanças de fachada, algumas melhorias maiores, mas muitas vezes essas igrejas deixam a manutenção simples de lado. Se preocupam em se preparar para uma grande reforma, mas às vezes tem um telhado ali com um furo pingando dentro da igreja e a gente não arruma. Então a ideia é nós nos aproximarmos para a gente fazer junto essa manutenção. Nós precisamos promover novas reformas e melhorias, isso é algo real. Precisamos, muitas igrejas precisam. Nós queremos estar mais perto da liderança local e dar o apoio técnico, o suporte. Esse ano nós fizemos mais de 50, 60 projetos de igreja, de reforma de novas igrejas, às vezes projetos menores de salas, e a equipe de arquitetura da associação tem trabalhado, se empenhado para que a gente entregue e dê esse suporte técnico para o avanço das nossas igrejas. Mas, queridos, nós queremos mais. Nós queremos mostrar que a união faz a força, e mesmo com pouco, nós podemos fazer muito. Porque o pouco com Deus é muito. E quando nós unimos as forças, a gente pode fazer acontecer. E nós vemos algumas transformações. Essa aqui é a igreja de Natividade. Nós unimos forças. Cadê o pastor Ricardo? Está por aí? O pastor Ricardo mobilizou os Calebes.
foram até lá. Nós saímos com o escritório daqui, fomos lá também. Dormimos na igreja, mas fizemos um movimento ali de pintura, de melhoria. Queridos, aqui não tem uma grande reforma. Você não está vendo assim uma nova igreja, quem sabe uma fachada imponente, não. Coisas simples, mas que fazem a diferença. E foi o que foi feito aqui, então, na igreja de Natividade. Veja, aqui está a igreja de Nova Cidade. Nós também nos unimos aos irmãos. Estivemos lá, tirando o entulho, arrumando as coisas, reorganizando, e a igreja ficou diferente. Esse grupinho aqui é lá de Ponta Grossa, no norte do estado. Nós estivemos lá. É uma vila de pescadores. Essa igreja tem mais de 40 anos de existência nessa região. 40 anos. E os irmãos já estavam sem forças. Muitos saíram dali, tinham poucos irmãos congregando, mas nós estivemos lá e nós fizemos uma transformação. E hoje vocês vão poder ver testemunhos dessa transformação. Outras, é claro, são uma reforma maior, não é? Impressiona um pouco mais. Essa aqui é a igreja de Jardim Catarina. Pastor Werks e os membros de Jardim Catarina devem estar por aqui. Mas foram guerreiros e a gente apoiou e olha a transformação. E essa aqui é a igreja de Marrecas, lá no norte fluminense. Nós estivemos juntos, unindo forças, com poucos recursos, mas através de um trabalho incansável, para que o nosso Deus seja honrado também através do nosso templo. E, queridos, nós nos mobilizamos. A ideia do Renova é fazer mais. Mesmo tendo pouco recurso, alguns desafios, mas nós queremos fazer mais. Nós pensamos assim, como podemos fazer mais? Se todo o recurso já está lá na ponta da linha, se a gente já está subvencionando, ajudando financeiramente, sabe qual ideia nós tivemos? A ideia que nós tivemos foi a seguinte: nós vamos unir o grupo do escritório. E nós temos contador, temos tesoureiro assistente, temos ali o pessoal do jurídico e tudo mais. Nós vamos unir esse grupo e nós vamos sair. E vamos lá na igreja e vamos ajudar os irmãos a fazer essa diferença. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Talvez você conheça algum desses servidores. Mas acompanhe no vídeo. Eu quero convidar aqui também os nossos administradores, pastor William. Queridos, esse grupo é o grupo do escritório da Associação Rio Fluminense. Eles são conhecidos por vocês. O Fabrício, ele é o tesoureiro assistente da área educacional. Então ele está ali cuidando com a inadimplência, com os carnês, mas ele também aceitou o desafio de sair do escritório e ir lá para a ponta da linha, junto com a igreja, para fazer a diferença. Mateus é nosso arquiteto e além do design, dos projetos, ele também pega na enxada, né, Mateus? O Rodrigo, nosso gerente aqui da área patrimonial, cuida das obras e ele está colocando também a mão na massa.
muitas vezes em cima do andame, instalando os logos, não é? Para fazer a diferença, para renovar os nossos templos. Aqui o Diego, tesoureiro assistente, também sai do escritório, deixa suas atividades para se unir, fazer força, junto com a igreja. O Eduardo é muito conhecido de vocês, não é? Atende aqui durante a semana, a tesouraria da igreja, mas aos finais de semana e algumas vezes mais ele sai, junta conosco. E o Eduardo, eu vou dizer para vocês, é um excelente pintor, viu? Descobrimos isso. O Gessé, que trabalha aqui conosco no escritório, o Alex. Queridos, aqui está a nossa administração, a nossa liderança da União. Nós queremos fazer mais, nós queremos renovar os templos, porque nós entendemos que assim nós pregamos também da mensagem. E queremos saber se você, onde você está, na igreja onde você lidera, você também aceita esse desafio. Quem sabe lá, a necessidade é uma manutenção. É ajustar o telhado, é tapar um buraco, é pintar uma parede, pode ser algo simples. Mas a igreja precisa de você lá. E você vai ser fundamental para fazer essa diferença. Talvez lá em sua igreja a reforma tem que ser maior, uma transformação. Queridos, nós vamos unir forças, mas Deus chama você para liderar esse movimento também. Eu não sei qual é a sua realidade, mas a pergunta e o apelo dessa manhã é: você aceita esse desafio de renovarmos os nossos tempos? Se você aceita, fique em pé. Eu quero pedir nesse momento, está aqui a nossa liderança, quero pedir ao pastor Felipe que ore, pastor Felipe, por esse movimento que vai acontecer lá nas igrejas. Que a liderança lá possa ser inspirada e uma transformação possa acontecer. Eu quero pedir ao senhor, pastor William, que ore também por esse grupo do escritório que está envolvido, para que juntos, ao unirmos forças, possamos avançar e renovar os templos da Associação Rio Fluminense. Obrigado, professor William. Amigos, vocês já me ouviram falar sobre isso algumas vezes. A Associação Rio Fluminense é um território de muitas oportunidades. Estamos, quem sabe, eu digo isso com muito respeito aos nossos irmãos dos outros territórios, mas quem sabe estamos diante de um território com a melhor condição ou com as chances de maiores oportunidades do estado do Rio de Janeiro. Acreditem no que eu estou falando. Mas nós também temos muitos desafios. Eu já falei isso com vocês algumas vezes. Um dos nossos maiores desafios estão em nossas estruturas físicas. E sabe o que eu tenho aprendido? Que o nosso maior desafio não está nos recursos. Acreditem no que eu estou falando. Os nossos desafios não estão nos recursos. O nosso desafio está em termos a visão certa, em termos a unidade para avançarmos naquilo que hoje é urgente, para termos melhores prédios. Muitos de vocês podem estar se perguntando: pastor, qual a importância de termos melhores prédios se estamos na iminência da volta de Cristo? Pelo menos eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas nós também pregamos com os nossos prédios. Acreditem nisso. Nós vamos contar essa história para vocês hoje. Nós temos uma mensagem tão bonita e vamos ser honestos. Às vezes, o que pregamos não está sendo compatível com o prédio que apresentamos. Nós estamos em um grande movimento. O nosso sonho, pela graça de Deus, pastor William, o professor William tem encabeçado todo esse projeto. Nós vamos trabalhar para termos cada dia um prédio melhor dentro desse território. Porque nós acreditamos que com esses prédios nós vamos poder chegar de maneira muito mais efetiva a corações de pessoas. O que vocês viram ali, no Catarina, não é só um prédio bonito. Vocês estão tendo a oportunidade de ver ali um prédio que vai fazer a diferença numa comunidade. É o prédio mais bonito da rua. Vai mexer com aquela comunidade. É uma mensagem bonita, pregada através de um prédio bonito que chega numa comunidade. Vocês viram ali Marrecas? É o prédio mais bonito daquela comunidade. Quando chega ali, as pessoas vão falar assim: a igreja adventista, aquela bonita, ela se tornou ponto de referência. O que nós queremos é que cada uma das nossas 242 congregações sejam ponto de referência. Que eles digam: aquela igreja é bonita, mas a mensagem dela é mais bonita ainda. Nós vamos orar nesse momento, pedindo uma bênção especial por vocês.
Nós esperamos que esse movimento tome cada vez mais força. Vocês viram que esse trabalho não foi feito por uma mão. É um trabalho de várias mãos. É uma unidade em que os nossos servidores, em que os nossos pastores, em que a igreja se une por um propósito único. Se você quer fazer parte desse movimento, diga, eu quero. Oh, vocês não estão convencendo não, pastor Demóstenes. Está que nem o piloto do avião lá gaguejando. Se você dizer, pastor, eu quero renova na minha, diga, eu quero. Opa! Aleluia! A gente espera até o final desse quadrinho termos uma avalanche de mais igrejas renovadas e podermos pregar de maneira mais efetiva aos nossos irmãos. Eu vou pedir ao nosso pastor William, que é o nosso líder financeiro de nossa união. Pastor William, ore por esses líderes, ore por esse projeto. Esse é um projeto especial que eu tenho certeza que vai mexer não só com prédios, mas com a comunidade, porque o que nós queremos fazer é transformar as vidas através desses lindos prédios. Que alegria, irmãos. Obrigado, pastor Felipe. Eu sou entusiasta desse projeto. E certamente vai fazer a diferença na comunidade, em qualquer lugar onde tiver as igrejas estabelecidas. Vamos orar. Grandioso Pai, que alegria poder chegar nesse território tão lindo e começar participando de um movimento tão bonito, Senhor. Nós cremos que o Senhor vai voltar em nossos dias. Eu creio que o Senhor está voltando. Mas eu também creio que se o Senhor ainda não retornou, está retornando para nos buscar, nós temos que continuar trabalhando, fazendo o que precisamos para ajudar a apressar a tua volta. Aqui temos um grupo de líderes, diretores e diretoras de mordomia e tesoureiros. Eles entregam o melhor para o Senhor. Muitos deles aqui se dedicam, às vezes, muito mais ao serviço da igreja, às vezes até do que a família. Porque eles têm no coração o desejo de ver o Senhor voltar. Lidamos com muitos desafios, Pai. São imensos. Mas o Senhor tem ajudado essa associação a continuar avançando, marchando. E aliás, Senhor, aqui não existe associação igreja local. Existe nesse território Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está organizada, a Casa do Tesouro está organizada para dar suporte, para dar apoio a cada igreja local que faz um trabalho específico ali onde está localizada. Nas nossas igrejas não existe a placa Igreja Adventista do Parque São Paulo, em Paulista. Não existe isso, é Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo lugar. Não temos incidência em nossos grupos. Somos uma igreja adventista no mundo inteiro. A palavra é única, a mensagem é a mesma. Senhor, aqui também tem os colaboradores que se dispuseram além daquilo que eles fazem no dia a dia como profissionais que são. Eles dedicam as vidas nas atividades que desenvolvem aqui no escritório e eles estudaram para isso. Mas além disso, além de ser líderes das igrejas locais onde eles estão indo um pouquinho a mais, dizendo assim, nós vamos lá contribuir com as igrejas junto com os irmãos. Isso queima meu coração, isso me traz muita alegria. Abençoe, Pai, a liderança desse campo, representada aqui agora pelo pastor Felipe. Derrame sobre eles, Pai, o Teu Espírito. E derrame sobre todos esses líderes aqui o Teu Espírito. Se ensinarmos as nossas igrejas a ser fiel, a se comprometer mais, nós teremos mais cariocas no céu. E esse é o desejo da liderança desse campo, e é o desejo dessa liderança que aqui está. Nós viemos aqui nessa manhã, Pai, para ter um encontro com o Senhor. O Senhor está conosco aqui, e nós vamos receber do Senhor a motivação e as orientações para que esse trabalho seja feito. Continue conosco, nos ajude, Pai, a vencer todos os obstáculos, e que muito em breve possamos estar celebrando com cada irmão aqui que representa essas igrejas, vendo os templos transformados, mas muito mais, vendo vidas sendo transformadas. Esse é o nosso objetivo, e eu peço em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês puderam ver os servidores através do vídeo, agora aqui com essa roupa especial, e nós queremos mostrar também o trabalho acontecendo lá na ponta da linha. Renova a RF.